programa E Deus com Isso. E hoje temos aqui a Mariana Barbosa, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Semana passada foi meu marido, essa semana é minha cunhada irmã, né? É. E pra gente saber o que Deus tem feito na vida dela, o que ela tem pra falar de Deus pra gente. Quem é a Mariana? Bom, eu sou Mariana, sou farmacêutica, sou irmã do Renato, cunhada do André, esposa do João Vitor, né? Que também já fez, né? Já. Eu sou farmacêutica, eu tenho uma farmácia aqui em Tatinga. Bom, e Deus com isso? Tudo, né? Deus é tudo. Sim, a nossa história é uma história de muita superação, né? Eu, quando casei com o João Vitor, eu já sabia que eu não podia engravidar. Daí eu já tinha conversado com ele sobre isso, né? A gente já tinha conversado sobre isso. E fiz vários tratamentos para engravidar. E devido à quantidade de hormônio que eu tomei tudo, eu tive um câncer de útero. Mas Deus colocou a mão dele e eu fiz 2 cirurgias. No meio dessa cirurgia a gente tinha acabado de montar uma farmácia aqui em Tatinga, então a gente estava numa luta assim financeira, né? E assim, em todos os momentos a gente viu a mão de Deus. Deus abençoou com muita luta, muita oração, muito choro, muito joelho no chão. Deus, né? A gente via Deus fazer milagres mesmo no nosso comércio, e ao mesmo tempo eu passei por 2 cirurgias em menos de 40 dias e nunca tive nenhuma reação, nada. Deus foi simplesmente maravilhoso, né? Depois dessas cirurgias a gente desistiu da maternidade, a gente começou a se envolver tanto, né? Não vamos ter mais filhos, vamos desfrutar a né? vida, acordar tarde no domingo. Já tinha preparado, compramos uma casa de 2 quartos e um banheiro pequenininha, só para nós 2 e 2 cachorros. E de repente, Deus mais uma vez, né, viu a solidão do casal e quis abençoar e abençoou, né? E foi assim, a vinda delas foi muito, mais uma vez, a prova assim, do amor de Deus pra gente. Por que delas? Porque a assistente social ligou num dia e o João Vitor que atendeu. Daí ele foi me buscar, ele falou assim: Mário, a assistente social me ligou e você acha 2 crianças pra gente adotar? Eu quero? Ele falou: não, mas nossa vida já está resolvida. Daí eu cheguei na farmácia, fiquei muito brava, porque ele não queria, não sei o quê. Daí eu peguei, eu senti muita paz nesse momento, porque eu falei: Senhor, está entregue em suas mãos, né? Mas nele não é que ele não queria, ele tinha medo, né? É tudo muito novo. Aí, pai, de repente, né? Porque assim, quando a gente tem filho do coração, a gente dorme sem filho e acorda com filho, é assim. E a gente não tinha nada, né? Uma casa pequena, não tinha nada. Aí, de repente, nós dormimos meio brigadinho, assim. Mas, eu quero, eu não quero. Era assim. Aí, ele acordou de manhã e falou assim: tá bom, vamos conhecer pelo menos. E como foi antes da pandemia, mas em outra cidade a gente não tinha como ir. A assistente social falou assim: vou fazer o seguinte, vou fazer uma chamada de vídeo para você conhecer as meninas. Eram 2 meninas, são 2 meninas. E a hora que ele viu, tava ele, lógico, que tava atrás. A hora que ele viu, assim, ele sentiu uma paz, assim, muito grande. E a hora que desligou o celular, ele falou assim: não, nós vamos tentar, sim. E o processo foi indo, né? E tudo muito tranquilo. E assim, hoje elas são super adaptadas. Parece que elas nasceram de mim desde sempre, né? A família tem paixão. Elas são, assim, 2 crianças muito tranquilas, né?
Muito inteligentes. Muito inteligentes. Espertas, assim, passam a gente pra trás. Emocionalmente são assim... Muito bem resolvidas. Muito. E assim, uma coisa que marcou muito a gente foi um dia que a gente estava indo na igreja, aí em Botucatu, elas ainda estavam no processo de final de semana, a gente tinha que devolver elas, né, processo de adaptação. E foi um dia de ceia. E a gente estava no carro, levando elas, saímos do culto e a gente estava levando elas para a cidade delas lá. E foi dia de culto e a mais velha, a Mirella, falou assim, mãe, por que vocês tomam a ceia? Daí o João Vitor, muito sábio, né, explicou da forma que ela ia entender, que elas iam entender. Daí ele falou que um dia ela ia aceitar Jesus e ela também ia tomar a ceia e tal. Ela virou espontaneamente assim e falou assim, eu aceito Jesus. Aquilo, a gente se emociona, né? Porque aquilo foi assim, uma prova de que Deus preparou elas pra gente. Ela falou assim, não pai, eu aceito. A hora que eu olhei, ele tava assim, chorando muito, porque foi de coração. A gente viu que foi, ela não falou aquilo pra agradar. Ela realmente ela aceitou Jesus dentro do carro, só assim, pequenininha, né? Na época ela tinha 6 anos. Daí a irmã, que é pequenininha, né, que eu chamo ela de fotocópia, que é o que a mais velha faz, ela falou, eu também, e assim foi. E assim, se você perguntar, eu acho bonitinho porque a relação que elas têm com Deus é de gratidão. Se você elas falar, fazem a gente passar vergonha, né? Faz mesmo. Ela fala assim, quando ela mudou de escola, ela falou assim na escola, eu sou filha do coração, da Mariana e do papai João, e Deus que me deu para eles. Então, isso vem delas, assim, né? A gente, lógico, que a gente ensina, a gente tenta passar o máximo isso para elas, de que é Deus que dá tudo, né? Que a gente tem. Inclusive elas para nós, né? Eu brinco com elas que minha barriga é quebrada, né? Então ela fala assim que ela é um presente, né? Então, assim, na nossa vida, minha e do João, eu acredito que no vídeo dele ele já contou a nossa história da farmácia, né? Toda essa parte de superação. Deus tem sido muito generoso, porque assim, em tudo. Financeiramente, lógico, a gente, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil no mundo, não é num país, é no mundo, né? A pandemia mexeu na economia, mexeu em tudo, a gente tem altos e baixos, mas quando tá nos baixos, a gente vê a poderosa mão, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada, né? Às vezes não tem aquele rebolado, quem é comerciante sabe, aquele monte de boleto, e surge do nada uma conta atrasada de alguém que resolveu pagar. Teve até um fato... quando a gente nem tinha elas ainda, tinha farmácia, a gente pagava aluguel, paga aluguel, né? E não tinha. E tudo bem, o prédio é do meu irmão, é do André, com certeza conversasse com eles, eles iriam compreender, mas a gente queria cumprir com a nossa obrigação, né? E foi bem no começo, estava bem difícil a situação. E uma senhora me ligou, que ela também é da igreja, daqui de Tatinga, só que ela é daqui. Ela ligou e falou assim, Mariana, eu quero pagar minha continha. Daí eu falei, mas a senhora já pagou. Ela falou assim, sabe o que é? Eu achei numa gaveta um dinheiro e eu quero entregar para vocês. Tá bom. Nós fomos na casa dela, aí ela entregou, na época era R$350, era o que faltava para juntar pro valor do aluguel. Ela falou assim, olha, eu achei R$600 na minha gaveta, faz mais de ano que tá guardado lá. Ela falou assim, aí... Na hora que eu peguei, ela é uma pessoa tem uma comunhão muito grande com Deus. Ela falou assim, Deus falou pra mim, entrega 350 pra farmácia. Então assim, Deus tem sido... Eu descanso. Sou uma pessoa ansiosa, sou humana. Mas assim, ao mesmo tempo que me dá um medo, nervoso, me dá a paz. Então assim, a gente descansa no Senhor, porque na nossa vida a gente viu o agir de Deus muitas vezes, assim, de forma sobrenatural. No natural, né? Todos os dias. E sobrenaturalmente. Nesses quando a gente mais precisa, né? Sim. E a Mariana, mãe?
Não. A Mariana, como era e como tá. Olha, assim, esses dias eu ouvi da minha mãe que eu sou uma boa mãe. Não sei, sou falha, né? Não somos falhas. Mas assim, eu acho que é também a mão de Deus, porque eu nunca tive filho. Eu não criei, eu via meus sobrinhos crescerem, né? Mas filho, conviver, assim, né? A gente nunca teve. E é como eu falei, a gente dorme e acorda com duas crianças te chamando de mãe dentro de casa. E já grande, né? Não foi Já um processo grande, de não. crescer aos poucos. Não, é aquela coisa assim que eu chegava em loja, às vezes para comprar um sapato, alguma coisa, eu não sabia o número que elas usavam, porque eu nunca tive criança. Eu não sabia que você tem que comprar um número maior, 2 números maior, né? Então é aquela coisa assim, nada, não sabia nada. Que criança cresce, né? Que você compra uma calça em janeiro e fevereiro já tá pequena. Então, nada. Teve até um fato engraçado que teve uma noite que a pequenininha fez xixi na cama, né? Daí o João Vitor que acordou, ele foi lá, colocou um edredom em cima do xixi e pôs a menina pra dormir em cima. Daí eu acordei de manhã e falei, gente, ela fez xixi na cama, João Vitor, será que ela tem problema? Aí nós descobrimos que antes de dormir tem que pôr a criança pra fazer xixi. Então assim, né? A gente não tinha experiência nenhuma. Mas Deus foi conduzindo. E eu acredito que, assim, eu percebo, acredito que as pessoas ao meu redor também, que teve um amadurecimento muito grande, né? Absurdo. A gente como mulher, né? Assim como a gente tenta ao máximo ser exemplo para eles, né? Porque elas se espelham na gente, né? Então a gente acaba, lógico, não durmo mais até meio-dia, nunca mais, né? Preocupação, tem quem me ajuda, tudo, mas é completamente diferente, né? Antes a gente saía sem horário para voltar, agora a gente sai com horário, uma dormindo aqui, a outra capotada do outro canto, mas é muito gostoso, né? É muito, eu falo que é uma experiência que Deus está me dando muito, muito gostosa de viver assim. E você recomenda a adoção? Porque o que tem de criança abandonada? Olha, eu recomendo, até essa última vez que eu fui na assistente social do fórum aqui da cidade para finalizar o processo, ela até falou que ela quer que eu e o João Vitor a gente vá fazer até palestra. Eu recomendo, eu tive esses dias uma pergunta, uma pessoa me perguntou assim, carinhosamente, sem me ofender, como uma amiga íntima mesmo, perguntou, ela falou assim, o fato de não crescer a barriga, de você não ver o desenvolvimento, de você, é estranho? Eu falei assim, não. Falei, não é, sabe por quê? Porque a experiência que eu tive, quem gera não tem. Qual é essa experiência de você chegar num lugar com duas crianças estranhas te aceitando? Isso é uma coisa assim porque o seu filho nasce de você, te vê, te sente, elas chegam, oi, sou sua filha, oi, sou sua mãe, entendeu? Duas criações completamente diferentes. Então o fato dessa aceitação é muito gostosa. Isso uma mãe que gera não tem. E outra coisa, assim, as pessoas sempre falam pra mim, esse ato que vocês fizeram é muito bonito. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho, assim, que é muito mais bonito o ato deles aceitarem a gente do que a gente procurar um fórum, né? Que nem no meu caso, primeiro eu tentei engravidar, não consegui, aí eu fui pra adoção. Meu marido sempre teve um sonho. Desde quando ele era jovenzinho, ele falava para a mãe dele que ele queria adotar. Então ele sempre teve esse sonho, mas aí chegou num ponto, a gente ficou 8 anos na fila. Então a gente achou que não ia vir e aquela coisa assim, a gente não quer mais querendo, né? Foi assim. Mas eu acho que eu recomendo sim. Muita gente me procura perguntando por elas serem mais velhas, se é difícil. Não é. Hoje eu vejo assim que Deus foi tão perfeito que eu não sei. Eu tenho 44 anos, quase 45, né? Eu não sei se eu teria tanta assim paciência ou até disposição de um bebê que acorda de 3 em 3 horas, né? Eu acho que na minha idade eu não teria essa... Então Deus mandou na idade certa.
A gente procura criar elas dentro dos padrões bíblicos, né? A gente tem aquela rigidez, mas nada exagerado, né? Porque, querendo ou não, elas têm uma história. Aí, outra pergunta que as pessoas me fazem muito é assim, você tem medo de perder elas, né? Que alguém da outra família... Não tenho, né? Não tenho mesmo, porque Deus, eu tenho certeza que que eu tenho a justiça está do nosso lado, né? E Deus, quando Deus prepara, é perfeito. A gente procura conversar muito com elas sobre isso, sobre a família anterior e a de hoje, para não ter raiva, para orar, né? A gente senta com as duas e ora pela família, porque a gente não pode julgar, né, o porquê aconteceu isso com elas, o porquê, tudo tem uma história, cada um tem a sua história. Então, e mesmo porque se não tivesse acontecido, elas não estariam aqui, sim, é, né? O que a gente passa para elas, né, bastante. E assim, eu super recomendo, é uma delícia, é sofrido no começo, é difícil, né, o processo de transição, até elas virem definitivo. Tinha dia que a gente tinha que deixar elas lá, elas ficavam chorando, eu vinha chorando embora, elas chorando lá. Então é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. É uma experiência muito, assim, diferente. A Andréia tem também, ela sabe, né? É um amor, assim, e elas, assim, a família ama. Às vezes eu dou bronca nelas, eu até esqueço que elas só fazem 2 anos e pouco. Vai fazer 2 anos que estão em casa. Então, de tão íntimo, né, que é a relação. O vínculo já está muito forte, né? Não tem nem... É muito, muito gostoso. Eu super recomendo, assim. E eu acho que tem muita criança. Eu, por mim, já me ligaram várias vezes. Já me ligaram umas 5 vezes. Eu, por mim, pegava mais. Mas o João Vitor... Demorou 8 anos para aparecer, agora aparece um pouco. Nossa, já apareceu gêmeo, já apareceu menino, já apareceu de tudo quanto é tamanho, idade. Eu pegaria mais, mas lógico, a gente também não pode ser tão emocional, né? A gente tem que ser racional. Mesmo porque custa muito, né? Custa muito. Eu vou falar, meu gás durava 8 anos. Eu não cozinhava, não comia em casa, né? Hoje, 20, 30 dias eu já tenho que trocar. Né? Em casa não tinha nada, se abria a geladeira não tinha nada. Hoje né, uma casa com criança, é muito mais gostoso, é vida. Né? E Deus com tudo isso? Então, Deus com tudo isso é tudo, né? Deus eu falo que a vida da gente, Deus, ele é tão perfeito no que ele traça para a vida da gente. Quando vem a dificuldade, assim, muitas vezes essa dificuldade vem porque a gente foi para o caminho que não era para ter seguido. É como quando você faz um tricô, que você erra um ponto, aí Deus é aquele que olha o ponto errado, vai lá e conserta, né? Mas quem erra é a gente, né? Eu sempre falo isso para as meninas, para o João Vitor. Então, Deus, assim, eu aceitei Jesus com 24 anos, mas que eu vivo mesmo o que Deus tem para minha vida faz mais ou menos uns 15 anos. A partir do dia que a gente entregou nossos caminhos assim, parece que fica tudo perfeito. Teve tropeço? Muitos, vai ter muitos ainda. Teve dor? Teve lágrima? Muita. Né? Teve sofrimento? Muito. Eu passei por 2 cirurgias em menos de 40 dias. Eu vi meu corpo, né? Eu com 38 anos entrando na menopausa, que é uma fase muito difícil. E vai esperando. Depois eu engordei 30 quilos. Fiz bariátrica. Então, assim, foram, né? Deus é tão perfeito que eu fiz até minha bariátrica. Dá tempo de contar? Até minha bariátrica tem a mão de Deus. Eu fiz minha Unimed. Em 6 meses eu estava no centro cirúrgico fazendo a cirurgia. E assim, quando eu fiz, todo mundo falava assim, você tem que esperar 2 anos de carência, né? Doença pré-existente, não sei o que, não sei o que lá. E eu tinha certeza que eu ia conseguir. Aí um dia o moço da minha Unimed é São Paulo, né?
que é do Conselho de Farmácia. O moço ligou e falou, olha, você não vai conseguir fazer a cirurgia por causa que é doença pré-existente, taranã, taranã. Eu comecei a chorar, moço, eu preciso fazer, não sei o que, não sei o que lá. Na hora ele virou, ele falou assim, eu tô sentindo que eu preciso te ajudar. Daí no outro dia ele falou, me liga, a gente até achou que era esquema, né? Que a gente não acredita. Ó, mesmo tendo um milagre ali na frente, a gente duvida. E no outro dia ele me ligou e ele falou assim, pode passar segunda-feira que sua cirurgia vai estar aprovada. Até eu cheguei aqui na casa do Renato, você lembra que eu cheguei falando, foi aprovado todo mundo? Foi, será? Porque... E na segunda-feira, até me pegar o papel lá em Botucatu, eu não acreditava. Era que nós pegamos o papel. Não, eu cheguei lá na Unimed em Botucatu, que a autorização vai pra lá, eu falei, vim pegar minha autorização. Ela falou assim, mas não tá autorizado, porque você deu entrada quarta-feira. Aí eu falei, não, pode ver que tá. Daí ela olhou, ela falou assim, não é que tá mesmo? Até a moça da Unimed duvidou. E eu e o João Vitor, a gente pegou o papel e eu lembro que nós chegamos na esquina e nós choramos tanto, porque, né, de ter visto que mais uma vez Deus pôs a mão. E eu fiz a cirurgia, eu não senti nada, não tive nenhuma complicação, nada, fui super bem. E depois de um mês, a assistente social ligou e falou, olha, tem as meninas. Então, na época eu tava inchada, né? Antes de fazer a cirurgia eu engordei muito, eu tinha muitas dores no corpo, então até isso eu vejo a mão de Deus. Ele me presenteou com a cirurgia para eu poder ter saúde para cuidar delas. Então Deus é demais. Ele é tudo na vida da gente, né? Mari, foi um prazer entrevistar você. Prazer é meu. Eu espero que a sua história, né, toque outros corações, que outras pessoas possam ser abençoadas, né? É isso que a gente pede, né? Sim. E para que elas experimentem desse Deus que é real, que apesar da gente não pegar, ele é real na nossa vida. Na nossa vida, com certeza. Ele faz muito por nós, para nós, né? Sim. Demais. Até nos momentos difíceis que a gente acha que não vai dar conta. Ele tá lá, com sustentando. certeza ele tá lá. Vamos orar? Vamos. Você ora? Oro. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que esse testemunho possa trazer frutos, possa tocar corações de pessoas que estão desanimadas, que estão com medo, que estão descrentes em alguns momentos. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos que estejam assistindo, esteja abençoando a nossa igreja de Botucatu, o pastor, toda a liderança. Coloco também, Pai, diante de Ti, essa situação do mundo que estamos passando, agora com essa nova variante do Covid, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, abençoando, esteja colocando Suas mãos em todos que estão em leitos de hospitais, passando por dificuldades, pelas pessoas que estão com dificuldades financeiras, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que as pessoas possam estar sentindo no coração a Sua presença, que o Senhor esteja presente na vida de todos, Pai. Eu agradeço porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus misericordioso comigo, com a minha família, com a nossa cidade aqui de Itatinga. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso. Obrigado por Suas misericórdias que se renovam todos os dias na nossa vida. É no nome santo do Seu Filho amado que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, Jesus. Se vocês gostaram dessa entrevista, se vocês quiserem falar com a gente, entre em contato, sempre tem o WhatsApp, o celular do pastor. Por favor, conversem com a gente. É um prazer a gente fazer as coisas para você. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.